Muito bem, senhoras e senhores, nós prosseguimos com a nossa programação. Temos duas mesas de debate ainda para esta manhã. Estamos com um pouquinho de atraso e, por isso, claro, pedimos a gentileza e o entendimento de todos. Nós vamos unir as duas mesas que estavam propostas agora das 10 e das 11 horas da manhã. As duas estarão em um único momento a partir de agora. Temos dois temas que serão debatidos: acesso à justiça e também a Constituição Federal e o Brasil de hoje. Já se encontram no palco, vamos receber com uma salva de palmas Dr. Michel Temer, 37º Presidente da República Federativa do Brasil. Ao seu lado, o Presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Mauro de Nadal. E vamos receber para enriquecer ainda mais esta mesa, vamos receber a excelentíssima Procuradora-Geral da Assembleia Legislativa, Carola Trentin Lara. E o nosso palestrante, excelentíssimo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Gastaldi Buzzi. Para mediar os trabalhos a partir de agora, tem a palavra doutora Carola. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento inicialmente o excelentíssimo Presidente da República, Michel Temer, excelentíssimo senhor Ministro do STJ, Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, e o nosso Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Mauro de Nadal. Cumprimento também todas as autoridades que já foram nomeadas pelo cerimonial, aos colegas advogados, também a nossa palestra que conta com os servidores e com os estudantes. Sejam todos muito bem-vindos. Em função do adiantar da hora, nós vamos reunir as duas palestras num só momento, mas eu creio que isso são aqueles imprevistos que vão acabar dando um incremento significativo, né, com várias autoridades aqui no palco, e eu posso confessar que eu me sinto muito honrada e alegre de poder partilhar o palco com Vossas Excelências. É um momento muito dignificante para todos nós aqui. Inicialmente, eu gostaria, então, de apresentar o ministro Marco Buzzi, como todos já devem conhecê-lo, é nosso catarinense, né? Gostaria de agradecer o seu retorno à nossa linda Santa Catarina, magistrado já há mais de 40 anos, né, ministro? 42 anos, natural do município de Timbó, natural do município de Timbó, da grande Timbó, exatamente, da grande e bela Timbó. Esteve por 20 anos na judicatura, em primeiro grau, ascendeu ao nosso Tribunal de Justiça no ano de 2002, né? Posteriormente ao Superior Tribunal de Justiça em 2011, né? Onde permanece no cargo de ministro até hoje. O ministro Marco Buzzi, ele realiza um trabalho exemplar junto ao CNJ, presidindo o grupo de trabalho que trata da lei do superendividamento, né? Que é uma lei 14.181, do ano de 2021, que prevê vários procedimentos e estratégias de forma a tentar trazer de volta a relação do consumo e a roda da economia àquele consumidor que está expurgado, né? Que está com a sua exclusão social decretada, né? São vários procedimentos e estratégias que foram feitas, cartilhas voltadas ao direito do consumidor, e o ministro tem um grande conhecimento sobre o tema, né? Um idealizador dessa temática, né? E eu vou passar a palavra ao senhor, né, que... Você tem o microfone? Sim. Se o senhor puder, então, nos prestigiar, né, nos emprestar ali minutos da sua sabedoria para que a gente possa acompanhá-lo. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos. Ainda bom dia. Quero cumprimentar especialmente o meu querido professor Temer, presidente da República, o nosso Nadal, presidente da Casa, onde gentilmente
que nos encontramos, a nossa debatedora também, a todos os deputados estaduais, desembargadores que estão aqui, enfim, cumprimentar as senhoras, os senhores, todos os presentes. Estamos capitaneando, mais uma vez, dentro do programa Movimento pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça. Lá foi adaptado o programa para alcançar também uma modificação que foi recentemente feita no Código de Defesa do Consumidor. O nosso Código de Defesa do Consumidor, Código brasileiro, não está entre os melhores códigos de proteção ao consumo ou ao consumidor do mundo. Não está. Ele é o melhor. É o número 1. E não é por estar na casa do legislador e por estar ao lado de um professor, do melhor professor de direito constitucional que nós temos no Brasil, nosso presidente Michel Temer, que eu afirmo, o nosso legislador é um dos melhores do mundo, o nosso legislador. Nós temos o Código Civil de 16, nós temos o Código de Processo de 73, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos legislação do meio ambiente. O legislador brasileiro é famoso no mundo inteiro pela competência. Muito bem. Em razão disso, o legislador brasileiro também, sensibilíssimo à questão da cidadania, e frente ao ethos vivendi próprio da sociedade de consumo, que é, portanto, de consumir os bens, nós criamos um sistema de crédito, que até pouco tempo atrás não tinha, em que facilitamos o acesso ao crédito para que as pessoas possam comprar, adquirir os bens, e assim protegemos o consumidor, protegemos e incentivamos o comércio e protegemos e incentivamos a indústria. Com isso, nós geramos milhões de empregos, com isso nós formulamos milhares de contratos e com isso nós fazemos a sociedade e a economia girar. Todavia, o que ocorreu? Recentemente, nós constatamos, nós, a sociedade civil, levamos essa preocupação às instituições, que nós temos um grande número, 73% das famílias ativas economicamente, estão superendividadas no Brasil. É um belo número. E desse total, aproximadamente já 18% a 21%, não é um número bem determinado, desse total de 73% de endividados, de 18% ou um pouquinho mais disso já estão inadimplentes. São milhões de pessoas que estão inadimplentes. E, em razão disso, como o judiciário brasileiro, Blasi, é um judiciário que não tem muito processo para resolver, é uma beleza, nós estamos lá no fórum não fazendo nada todo dia, né? Preocupados com isso, também com isso, e preocupados destacadamente em atender essas pessoas que estão superendividadas, para que elas consigam sobreviver com um mínimo de dignidade, um mínimo indispensável, como está na lei que modificou o Código de Defesa do Consumidor, foi introduzido, já faz 2 anos, foi introduzida essa modificação dentro do Código de Defesa do Consumidor para atender as pessoas, as famílias superendividadas. Farei uma brevíssima síntese. Temos 2 caminhos para atender o superendividado. Um caminho que eu particularmente acho o preferencial... Está muito alto aqui, não? Muito bem. Um caminho que eu particularmente acho o preferencial, e eu dou mais prestígio a ele, que esse caminho fica dentro dos métodos alternativos de resolução de conflito, ou seja, mediação e conciliação. O devedor, sozinho, ele nem pensa em passar perto de um fórum, sozinho, ele pode se comunicar com todos os credores dele, já estamos falando, portanto, do processo ou do procedimento de solução do superendividamento, da pessoa superendividada. Isso já está à disposição de todos nós. Então, o próprio devedor, sem passar perto da porta de um fórum, sem entrar na justiça, ele notifica, ou por sinal de fumaça, ou por aéreo, ou por telefone, ele se comunica com todos os credores dele, até aqueles que moram em Concórdia, né, Ceará, Concórdia e tal, Timbó também, ele comunica todos os credores dele, todos os credores.
E esses credores, ele marca uma assembleia absolutamente extrajudicial e informal, procedimento absolutamente informal. E ele convoca a todos, e esses credores, vão discutir com o devedor se abate uma parte da dívida, se não acrescenta uma série de acessórios sobre a dívida principal, e fazem, portanto, um acordo de parcelamento. A lei fala em até, alguns confundem, em 5 anos. Não é 5 anos, é em até 5 anos. Pode ser um dia, o parcelamento pode ser em um dia, paga de manhã, à tarde e de noite, e pode ser em até 5 anos. Não quer dizer que necessariamente seja parcelado tudo em 5 anos. Não é. Bem, os créditos todos aí, só aqueles com garantias reais e alguns outros créditos que eu teria algum comentário a fazer, mas a brevidade do tempo me nega, e não quero fazer um comentário meio desairoso aqui, então, poucos credores são excetuados desse procedimento. Mas ainda assim, mesmo os credores que, em tese, seriam excetuados, se eles concordarem, eles podem vir para dentro do procedimento, pois é uma via absolutamente consensual. Ponto 1. Então, é uma maneira consensual, alguns diriam amigável, extrajudicial, de resolver, de buscar um caminho para resolver o seu passivo, para resolver as suas dívidas. Quem pode requerer esse benefício? Única e exclusivamente a pessoa física, não a pessoa jurídica. Empresas, não. Por enquanto, no âmbito dessa lei, já que é a defesa do consumidor, somente as pessoas naturais. Ponto 1. Ponto 2. Bem, esse devedor não conseguiu reunir todos os credores. Aí eu confesso para vocês, vamos abrir um parêntese agora, peço para a Assembleia Legislativa agora deixar de gravar o que eu estou falando, porque senão vai ficar muito chato para mim, né? Então vamos abrir um parêntese aí. Mas eu pensei que não iria passar esse artigo na lei, e passou. Por quê? Ele é fortíssimo, eu acho, a bem do consumidor, a bem do elo mais fraco dessa cadena, dessa cadeia. O que é que passou? Ora, aqueles credores que não vieram na assembleia consensual que eu marquei lá na via extrajudicial, aqueles credores terão direito a receber o crédito. Ótimo. Mas de que forma? Quando? Com qual procedimento, santo Deus? Aí sim, eles não vieram na minha assembleia, não vieram no meu convite amigável, não vieram na via consensual. Então agora eu, devedor, vou para a justiça, peço para o juiz fixar uma data, reunindo esses credores que não concordaram em pagar, e aí que eu pensei que esse artigo não ia passar, passou. Por quê? Porque a lei que modificou o Código de Defesa do Consumidor obriga esses credores, obriga, é compulsório, 2 vezes nos artigos da lei está compulsoriamente. Compulsoriamente, meu querido professor, desculpe o termo que eu vou usar, é obrigatoriamente, para não dizer na marra, não é? Então, esses credores, compulsoriamente, diz a lei, terão que se sujeitar ao processo de pagamento. Agora, o juiz é que vai examinar, porque agora é a via judicial, pode ser em 2 anos, pode ser em 2 meses, o juiz vai examinar a oportunidade, o cabimento desse prazo elástico, certo? Sempre ouvindo as pessoas, mas obrigará o credor que não compareceu, obrigará a também se adaptar, a também convir, a também participar desse plano parcelado de pagamento. Só que com uma grande desvantagem. Por isso que eu não acreditava que esse artigo fosse passar. Qual é ainda a grande desvantagem? É que esse credor, esses credores, ou esse credor, somente irá receber depois de todos os credores que concordaram receber. Ficam pelo fim. É como se fosse o credor retardatário. Me ajudem lá, na recuperação judicial ou na falência. É como se fosse o credor retardatário. Então, é uma brevíssima síntese. Temos esses 2 caminhos, um é a via extrajudicial, outro é a via judicial. Foi uma grande vitória da cidadania, foi uma grande vitória do elo mais fraco, que é o consumidor, que venceu essa grande dificuldade. A preocupação do legislador, a preocupação de todos nós, foi manter uma relativa dignidade para que haja subsistência com dignidade. É protegido dos rendimentos do devedor um teto, né, um teto mínimo, que provisoriamente foi já, o presidente da República, por decreto, fixou inicialmente em R$300, foi muito insignificante, depois passamos para R$600, mas hoje em dia, quando vem para a justiça, os juízes
com toda razão, eu lhes dou toda a razão, eu não gosto muito do juiz ativista. Eu prefiro o juiz da segurança jurídica. Eu adoro a civil law, adoro. Eu sou a favor da segurança jurídica. Mas, nesses casos, temos que abrir uma exceção. O juiz examina caso por caso, e se for o caso, Blasi e Rocio, Maria, se for o caso, o juiz fixa qual é o mínimo. Ele não fica jungido, ele não fica preso à lei. Então, para aquele cidadão, o mínimo indispensável é R$2.000, será R$2.000 para ele. Puxa, mas o decreto falou em R$600. Não tem problema, a decisão judicial bem fundamentada supera esse piso mínimo, ok? As dúvidas vocês encaminhem para o meu gabinete lá no STJ. Eu fiquei muitíssimo honrado de estar aqui, mais uma vez, estar aqui na Assembleia. Quando eu fui presidente da Associação dos Magistrados, uma coisa que muito me honrou na vida foi ter sido presidente, o Luiz Felipe Schuch, que foi meu diretor também, que está aqui conosco, o Nelsinho Schaefer Martins também, a Maria do Rocio também, o Saúl também, afinal. Com grande honra, quando eu fui presidente da Associação dos Magistrados, eu frequentei muito esta casa aqui, e esta casa aqui sempre nos atendeu aos magistrados e à população catarinense muitíssimo bem. Eu tenho grande orgulho e grande honra de estar aqui participando desse evento, e grande orgulho, professor Temer, de ser oriundo de terras catarinenses. Antes de terminar, eu vou fugir completamente do assunto. Pode me achar até um pouco impertinente, não tem problema. Lembrem do contestado, que hoje um deputado aqui lembrou. Santa Catarina é a terra, feliz ou infelizmente, do contestado. Foi uma grande guerra civil, que nós tivemos praticamente de 12 a 15 mil mortos à bala, foi no oeste catarinense, e não foi por causa da divisa com o Paraná. O nome até do evento não está muito correto. Foi por causa da ferrovia que instalaram do norte ao sul do Brasil, e não desapropriaram ninguém, foram tomando a terra dos pobres e dos ricos também. Então, Santa Catarina, nós temos que também lembrar esse episódio, todo ano nós lembramos, também não poderia deixar de passar, porque agora, outubro, novembro, é uma das datas, não se comemora o contestado, apenas se assinala a sua passagem. Muitíssimo obrigado. Ministro Marco Buzzi, agradeço imensamente as suas palavras, os seus ensinamentos. Presidente Mauro de Nadal, agora daremos continuidade à palestra. Bom dia novamente a todos. Quero, de uma forma toda especial, cumprimentar o nosso presidente da República, Michel Temer, agradecê-lo por esse momento ímpar na vida do catarinense e das pessoas que aqui estão. Muito obrigado. Cumprimentar e também parabenizar pela palestra nosso ministro do STJ, ministro Marco Aurélio Buzzi. E eu me lembro muito bem quando Vossa Excelência foi presidente, foi 98, 9, eu estava por aqui, depois virei prefeito no ano de 2000. Estava aqui como assessor lá do gabinete do Erneus, que nos acompanha, saúdo ele também aqui nesta manhã e na bancada do MDB, e a gente convivia bastante aqui pela Assembleia Legislativa. A doutora Carula, que nos acompanha e nos ajudou muito na realização desse evento. Muito obrigado, Carula. Você foi muito importante, junto com o Fernando Comim, na organização, nas tratativas, nas conversas em Brasília, para que pudéssemos aproximar os palestrantes que estarão por aqui hoje e amanhã. O presidente Michel Temer é advogado, professor e escritor. É mestre e doutor em Direito, professor de Direito Constitucional e Direito do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Também diretor, melhor dizendo, do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Também é membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Constitucional. Foi o 37º presidente do Brasil, de 31 de agosto de 2016 a dezembro de 2018. Anteriormente, desde 2011, foi o 24º vice-presidente do Brasil. Michel Temer cumpriu 6 mandatos consecutivos como deputado federal pelo Estado de São Paulo, sempre pelo PMDB, ou MDB, partido ao qual se filiou em 1981. Foi deputado constituinte, participando da elaboração da atual Constituição.
Presidiu a Câmara dos Deputados de 1997 a 2001 e de 2009 a 2010. Filho de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil no século passado, Temer nasceu e foi criado no interior paulista. Em 1963, graduou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, onde atuou ativamente na política estudantil. Em São Paulo, Temer foi procurador-geral e secretário de Estado. Li que o professor Temer costumava afirmar a seus alunos, nos primeiros dias de aula, que todos já estavam aprovados, e por isso não passava a lista de frequência. Segundo ele, o professor é pago para dar aulas, e os alunos é que devem exigir do mestre. Numa sábia lição, ele justificava a sua posição. A vida é que define os que realmente são aprovados. Por isso, vamos agora ouvir o mestre, professor Michel Temer. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, evidentemente, cumprindo um certo ritual, não é? Eu quero agradecer enormemente ao nosso presidente Mauro a delicadeza, e a senhora procuradora, a delicadeza de me convidarem para esta fala, para esta palestra, não é? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer que eu faço isso com uma satisfação extraordinária, até porque também tenho a honra de ser cidadão catarinense. Em terceiro lugar, ministro Buzzi, eu quero dizer que eu estou felicíssimo de estar ao seu lado. Acabei de dizer que aprendi muito nesses 20 minutos em que o senhor falou, não é? Olha que é uma satisfação imensa. Para mim, o judiciário tem uma relevância extraordinária e vejam com que leveza, com que tranquilidade, com que segurança Sua Excelência acabou de pronunciar, fazer o seu pronunciamento. Eu agradeço e fico mais uma vez honrado por estar ao seu lado. E, evidentemente, deram-me a função de falar um pouco, foi o que o Mauro me disse, falar um pouco sobre a Constituinte de 87 e 88, a que se seguiu a Constituinte de 89 aqui em Santa Catarina. E eu devo dizer, nesta preliminar, aproveitando um pouco o que disse o professor e ministro Buzzi, essa história do consumidor. Me agradou muito, ministro Buzzi, ouvi-lo dizer o consumidor é o elo mais fraco. E é interessante, quando você tem elos mais fracos, você tem que direcionar a atividade do Estado exata e precisamente para aqueles mais carentes, que não foi outra coisa que fez a Constituição de 87, 88. Eu participei dela, como todos sabem, e só para fazer um brevíssimo histórico, eu me recordo que, quando chegamos à Constituinte, havia um pré-projeto, um chamado Projeto dos Notáveis, que era um projeto, Mauro, de natureza parlamentarista. Mas o doutor Ulisses resolveu, aliás, a Constituinte, em geral, resolveu iniciar do Marco Zero. E, para começar do Marco Zero, criaram-se 9 comissões temáticas. E, nessas comissões temáticas, subcomissões também temáticas. Eu dou exemplo, por exemplo, da Comissão de Separação de Poderes. Não é? Havia lá a do Executivo, uma subcomissão do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Eu até fui encaminhado, aliás, optei pela Comissão do Judiciário, Ministério Público e Advocacia. E lá tive a oportunidade de trabalhar intensamente nessa área, já que, afinal, eu era e sou da área jurídica. E estas comissões, interessante, só para dar um brevíssimo histórico, estas 3 comissões, ao final, formatavam um projeto final, já agora de uma das 9 comissões, e as 9 outras comissões também faziam o mesmo, levando depois para uma chamada Comissão de Sistematização, a que eu também pertenci. E essa Comissão de Sistematização sistematizava, como o próprio nome está a indicar, aquilo tudo que foi feito pelas 9 comissões. E houve um debate muito amplo, não é? Um debate muito amplo durante a Constituinte. Sim, sequencialmente, só para fazer o histórico completo, votou-se aquilo que a Comissão de Sistematização estabeleceu, chamaram até um professor de português para verificar, ponto por ponto, frase por frase, para verificar se não havia incorreções no vocábulo, não é? No vocabulário, e ao depois, isto foi
para uma comissão de redação, que tinha 26 membros. Eu tive a honra também de participar dessa comissão de redação. Depois da comissão de redação, portanto, redigido por completo o texto, é que foi para o plenário, e o plenário aprovou a nova Constituição, ou seja, aprovou o novo Estado brasileiro, porque para nós outros, da área jurídica, o Estado só existe, da área jurídica e da área política, o Estado só existe a partir da Constituição, não é? Portanto, nós vivemos um Estado razoavelmente jovem, que fez 36 anos na área federal e 37 anos aqui na área estadual. E eu digo isto porque toda vez que nós vamos debater, o ministro sabe mais do que eu isso, toda vez que vamos debater uma temática jurídica, evidentemente, nós partimos do texto constitucional para verificar o que foi dos sistemas anteriores recepcionado ou não. Porque se não foi recepcionado pela nova Constituição, muitas vezes, ministros, falam em revogação. Eu digo que não é revogação, é perda da eficácia. Não é isso? Perda da eficácia, porque a regressão anterior perdeu eficácia em face da nova realidade trazida pela Constituição de 5 de outubro de 1988. E foi uma Constituição, meus senhores e minhas senhoras, aqui alunos da faculdade também, não é? Foi uma Constituição muito bem, com toda franqueza, muito bem elaborada, porque ela conseguia amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais, não é verdade? Veja, eu dou exemplo aqui, a livre iniciativa, o direito à propriedade, os direitos individuais, catalogados lá no artigo 5º, são 79 incisos dos direitos individuais, entre os quais se arrola o direito ao consumidor, não é? E interessante, ministro, que não é uma relação exaustiva, é uma relação exemplificativa, porque logo no parágrafo, né, está dito, olha aqui, o elenco de direitos individuais aqui arrolados não exclui a invocação de outros derivados da interpretação constitucional, e o senhor acabou de falar de uma interpretação mais elástica da história dos 600 para 2000, não é? Portanto, da interpretação constitucional ou dos tratados internacionais de que o Brasil faça parte. Vejam, portanto, que esses são chamados direitos liberais, mas, ao mesmo tempo, no texto constitucional estão os direitos sociais. Quando nós vamos lá para o artigo 6º, 7º da Constituição, ele é encimado pelo título dos direitos sociais. E lá estão até, por incrível que pareça, os direitos dos trabalhadores. 13º salário, férias, auxílio maternidade, auxílio paternidade, está tudo lá no artigo 7º da Constituição Federal. Até faço um pequeno corte para dizer que quando nós resolvemos no meu governo, que graças a Deus foi, penso eu, um governo reformista, nós resolvemos mexer na questão trabalhista, e os senhores sabem que mexer em questão de trabalho, assim como mexer em previdência social, é mexer em vespeiro. Então, nós tomamos a cautela de formatarmos um projeto, levamos mais de 6 meses, presidente, para formatarmos um projeto, pedi ao ministro do Trabalho, que era aqui do Rio Grande do Sul, o Ronaldo Nogueira, que visitasse todas as centrais sindicais, federações de indústria, federações de serviços, etc. E 6 meses depois é que mandamos o projeto de lei ordinária para o Congresso Nacional, e que foi aprovado. Interessante, eu disse que é mexer em vespeiro, mas vocês percebem que depois da sua promulgação não houve uma greve de trabalhadores no país. Em função do quê? Em função do diálogo, que é uma determinação do sistema democrático. Você, no sistema democrático, estabelecido no artigo 1º da Constituição Federal, tem que dialogar, e dialogar com a sociedade, de um lado, e especialmente dialogar com o poder legislativo, porque, diferentemente do que se pensa no nosso país, o presidente da República pode pouco. As pessoas, como nós temos uma formação e uma cultura muito centralizadora, quase ditatorial, não é? Nós achamos que o presidente da República pode tudo, e só pode se tiver apoio do Congresso Nacional. Tanto isso é verdade, que eu, presidente, eu mando projetos de emenda constitucional, projetos de lei, edito medidas provisórias que têm que ser convertidas em lei, veto projetos de lei e procuro manter o veto no Congresso Nacional. Então, quem governa o país, na verdade,
Não é o presidente da República, é o presidente, é o executivo, não é? Mais o legislativo. Nós temos que ter consciência deste fato. E até eu explico por que nós temos essa consciência centralizadora. Os senhores e as senhoras sabem que isto vem do Brasil colônia. Nós sempre tivemos a tendência e uma cultura extraordinária para a centralização e para os sistemas autoritários. E muitas vezes a Constituição fala em democracia, mas muitas vezes no exercício das atividades as pessoas se comportam autoritariamente. Né? E vejam, digo eu, isto vem lá do Brasil colônia. No Brasil colônia, a primeira coisa que tivemos, capitania hereditária, que era uma certa centralização. Ao depois, o governo geral, uma centralização. Quando veio o Império, nós estávamos, interessante, eu sempre constato esse fato, nós estávamos muito próximos da Revolução Francesa, da Revolução Americana, 1776, da independência americana, 1789, Revolução Francesa, que trouxe os chamados, a ideia oposta ao Estado absolutista, para dizer que o poder não derivava do soberano, derivava do povo. E daí a separação de poderes, etc. Né? Mas em 1824, Constituição Imperial, nós estávamos próximos de 1789. E, portanto, adotamos a separação de poderes, mas inserimos um quarto poder, que era o poder moderador, que, no dizer daquela Constituição, era a chave política do Império, e a ele incumbia velar pela harmonia e independência dos demais poderes. Era uma certa centralização. Quando vem a República, vocês percebem que de 1889 a 1930, tivemos os mais variados embates, não é? Esta revolução aqui mesmo, em Santa Catarina, se deu nesse período, não foi? Não é? 1912. Então, de 1891 a 1930, os mais variados conflitos, sem embargo da Constituição de 91, dizer desde logo que o Brasil era um Estado democrático. Mas o que aconteceu? Quando chegamos em 30, sou obrigado a dizer, nós fomos para um sistema centralizador, que perdurou de 30 a 45. E, convenhamos, com apoio popular, a cultura popular era, digamos, exigente sempre de se me permite a expressão entre aspas, de um paizão, de alguém que fosse cuidar do cotidiano das pessoas por meio do governo. Foi assim de 30 a 45, em que houve presidente, mas não houve presidencialismo, porque o presidencialismo supõe a temporariedade de mandatos e a escolha pelo povo. Mas é interessante que a consciência popular nossa, cultural, admitiu de 30 a 45 essa centralização. Quando caem na Europa os sistemas autoritários, na Itália, na Alemanha, etc., né? Cai também o sistema autoritário aqui no Brasil e nasce um novo Estado em 18 de setembro de 1946, que foi a Constituição de 46, extremamente democrática, um documento até, diria eu, perfeito, mas que perdurou até 64. Interessante, de 46 a 64, os mais variados embates, os mais variados problemas, as mais variadas dificuldades, as mais variadas disputas políticas e quase revolucionárias, né, que abicou em abril de 64. Abril de 64, o que aconteceu? Um novo sistema autoritário. E interessante, com aplauso popular, não é? Por causa da nossa cultura equivocada. E esta centralização perdurou de 64 até 88, 87, 88, não é? Mais uma vez, tivemos presidente, mas não tivemos presidencialismo, porque, sem embargo da temporariedade de mandatos, não havia escolha pelo povo, a escolha era indireta, não é? E quando se chegou, em 68, a um ato constitucional, o ato institucional de número 5, nós voltamos ao sistema absolutista, não é? O que era o absolutismo? O soberano poderia fazer tudo. O que aconteceu com o ato institucional número 5? O presidente da República poderia cassar mandatos parlamentares, poderia afastar juízes e ministros dos tribunais, poderia definir municípios como de segurança nacional, enfim, fazer e acontecer de maneira absoluta. De maneira absoluta significa, juridicamente, fechando em suas mãos todos os poderes do Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mas nós convivemos com isso, e a cultura nacional admitiu isto até 87, 88. 87, 88, passando, o Brasil é um fenômeno curioso, de vez em vez, de quando em quando, o Brasil quer um novo Estado, portanto, quer uma nova Constituição,
Portanto, exige uma nova Constituinte, que instabiliza o sistema. Porque toda vez que você tem uma Constituição, a Constituição diz o que o Estado é, não é? E quando você diz o Estado é, você tem segurança, a chamada segurança jurídica que o senhor apontou, que muitas vezes, faço um pequeno corte aqui, as pessoas acham que segurança jurídica é algo desapegado do sistema normativo, e não é. Ela é decorrência do cumprimento, como disse o ministro, rigoroso do sistema normativo. Esta aí deriva na chamada segurança jurídica. Mas passamos pela Constituição 67, não é? 67, né? E depois uma grande emenda constitucional em 69, né? Porque quando você tem uma Constituinte, você diz o que o Estado será. E quando você diz que algo será, você gera instabilidade. Portanto, o que dá segurança jurídica e, em consequência, segurança social é a estabilidade de nível constitucional, não é? Pois bem, a partir daí chegamos em 87, quando se convocou a Assembleia Constituinte. Até interessante, viu, ministro? Convocou-se por um decreto, um dia eu escrevi um artigo dizendo, um decreto do presidente Sarney até, não é verdade? Depois aprovado pelo Congresso Nacional. E eu disse, isto não era um ato jurídico, doutora, o decreto que convocou a Constituinte, porque nenhuma Constituição prevê a sua própria autodestruição. Ao contrário, prevê a sua permanência. Mas, portanto, o movimento constituinte não é um movimento de natureza jurídica, é um movimento político. Aquele decreto foi um movimento político que se estabeleceu naquele momento. E daí, digo eu, veio a Constituinte, que gerou um novo Estado. E volto a dizer, pelas preliminares que levantei, volto a dizer que nós amalgamamos os princípios liberais com os princípios sociais. De fora a parte, aquele capítulo encimado com o título Direitos Sociais, quando a Constituição diz assim, todos têm direito à saúde, todos têm direito à segurança, todos têm direito à educação, o que é isso? São direitos sociais, né? Direito de todos e dever do Estado. Muito obrigado. Eu estou pedindo água só fisicamente. Então, digo eu, a vantagem dessa Constituição, que já fez 36 anos, portanto, tem uma certa longevidade e não se cogita na sua modificação, não é? Ela teve esta capacidade de unir esses dois fatos. E eu dizia até, quando falei do direito do trabalho, não é? Eu me lembro que havia já uma campanha presidencial, e um dos candidatos dizia assim, o Temer acabou com o direito dos trabalhadores. Num dado momento, eu fui obrigado a gravar um vídeo dizendo, olha, meu caro, você quer ser presidente da República, a primeira recomendação que lhe faço é ler a Constituição, primeiro ponto. Segundo ponto, para não ter trabalho, eu já me encaminho para o artigo 7º da Constituição Federal, que lá estão escritos os direitos dos trabalhadores. Ora bem, eu estou fazendo isso por lei ordinária, e você tem que saber também que lei ordinária não pode modificar o texto constitucional. Mas, diferentemente até, quando nós fizemos a reforma trabalhista, nós acrescentamos direitos aos trabalhadores. Por exemplo, o trabalho temporário tinha previsão, muitas vezes, nos tribunais trabalhistas, mas não tinha proteção legal. O trabalho intermitente, esse trabalho de fim de semana, o trabalho remoto, de igual maneira, nós nem prevíamos a hipótese da pandemia, que veio depois, e incentivou o trabalho remoto, com proteção trabalhista, dado pela lei que nós formatamos naquele período e que foi aprovada. Então, interessante, e por isso eu digo, né, nós fizemos a reforma, não houve uma greve de trabalhadores, mas fruto do diálogo, porque o artigo 1º diz, o Brasil é um Estado democrático de direito, e o diálogo é fundamental na democracia. Como, de resto, nós prestigiamos o fenômeno oposicionista, e eu digo com muita tranquilidade, a oposição é fundamental no governo democrático, porque ela ajuda a governar. Em que medida ela ajuda a governar? Na medida que critica, contradita, contraria, fiscaliza, observa, sugere, não é? Então, esta é a ideia, e isso é importante, é a ideia jurídico-constitucional de oposição, não é? Mas nem todos os países, e muito menos nós, utilizamos esse critério jurídico-constitucional. Aqui nós usamos o seguinte, se eu perdi a eleição, o meu dever é destruir quem ganhou a eleição. Percebe? Isso não é bom para a nacionalidade.
não é? Se eu der o exemplo do Reino Unido, no Reino Unido você tem o gabinete da situação, não é? E tem o gabinete das sombras. O que é o gabinete das sombras? É o gabinete da oposição, que vai fiscalizar o que a situação está fazendo. Essa é a verdadeira democracia, não é? Quando eu digo isso, não estou dizendo da União Federal. Eu lamento dizer, isso acontece na União, nos estados e nos municípios. Não é? É fruto da nossa cultura. E outra coisa é a seguinte, eu costumo dizer, ministro, que a Constituição não é fruto da vontade dos constituintes, ela é fruto da vontade do povo, não é verdade? Porque, convenhamos, em 87, posso falar mais um pouco? Não tem problema. Em 87, 88, não foi possível reunir todo o povo em praça pública para saber como desejava reconstituir o Estado brasileiro, não é verdade? Então, o povo disse, olha aqui, o Temer vai lá, mais 500 e tantos constituintes, falem em meu nome, digam qual é a minha vontade, escrevam a minha vontade. Então, onde é que está a vontade do povo? E, a partir daí, eu digo, qual é a única autoridade existente no país? Será o presidente da República? Será o Congresso Nacional? Serão os governadores, ministros? Não. A única autoridade que existe no país chama-se povo. Não é sem razão que no interior do texto está dito, todo poder emana do povo e em seu nome exercido, não é? Então, quando nós fomos para lá, nós fomos para expressar qual era a vontade do povo brasileiro nessa reconstituição. Tanto isso é verdade, que no preâmbulo, e o preâmbulo as pessoas dão pouca importância, mas é a síntese do recado político que o povo dá ao Constituinte, diz nós, está dito lá, nós, os representantes do povo brasileiro, em seu nome, editamos a seguinte Constituição, não é? Então, digo eu, quando há uma desobediência ao texto constitucional, imediatamente há uma inconstitucionalidade, mas imediatamente há uma desobediência à vontade do povo, não é? Seja no plano nacional, seja no plano estadual, não é? Então, é interessante, eu vejo, meus amigos, minhas amigas, eu vejo o seguinte, que no Brasil nós levamos em pouca consideração o texto constitucional, não é? Se não fosse o judiciário aí, a todo momento, levantar os temas constitucionais, nós estaríamos perdidos, né? Porque o ministro Seabra Fagundes, o velho, dizia, eu o convidava às vezes para fazer palestra na PUC, e ele dizia uma coisa curiosa, isso nos tempos do autoritarismo. Ele dizia, olha, aqui no Brasil, pouca gente dá atenção à Constituição. Quando é lei ordinária, já dá uma olhada. Se for decreto do Executivo, presta uma atenção enorme. Agora, se for portaria, que na origem é a ordem do porteiro, todo mundo obedece. Não é? Então, é uma coisa curiosa, isso ele que tentava mostrar, hein? Ele tentava demonstrar o desapreço que nós temos pelo texto constitucional, que, na verdade, é a revelação da vontade do povo. Eu fui presidente da República, ministro, eu era autoridade constituída. E por que constituída? Secundária. E por que secundária? Tendo de prestar obediência à vontade primária, primeira, prefacial, que é a vontade do povo. Portanto, eu não poderia desobedecer o texto constitucional, não é verdade? E nós não temos essa consciência. Por exemplo, nós temos determinações no texto constitucional que determinam a solução pacífica de todas as controvérsias. Está dito no preâmbulo, e quando você vai lá, aquele artigo que diz assim, olha aqui, todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, credo religioso, credo político, qual é a ordem que o povo deu às autoridades constituídas? Vão não ser todos. Significa que não vai haver divergência temática, programática, ideológica? Não. Ela deriva, volto a dizer, do artigo 1º que diz, o Brasil é um Estado democrático, e a democracia envolve a oposição, envolve a contestação. Portanto, não significa que não haverá um conflito de ideias, que é fundamental para a democracia. Isso é que eu chamo polarização. Hoje, a imprensa no geral chama de polarização, isso que acontece no nosso país. Eu chamo de radicalização, porque a polarização de ideias e programas é fundamental para a democracia. O que é inviável e deve ser questionado é esta radicalização que nós vivemos no nosso país e em alguns outros países. E o que é radicalizar? É colocar brasileiro contra brasileiro, é colocar instituição contra instituição, é colocar corporação contra corporação, que eu lamento dizer
É o que muitas e muitas vezes acontece no nosso país. Quantas e quantas vezes os senhores e as senhoras já não ouviram dizer, olha aqui, não posso fazer um almoço de Natal lá em casa, porque o meu primo, o meu irmão tem uma posição, vai lá dar briga. Isto é brasileiro contra brasileiro, é uns contra outros. Uma coisa que nós devemos banir do nosso sistema. Na verdade, eu digo isso até com certo entusiasmo, me desculpem, porque eu vejo que... Eu vejo que isso significa simplesmente o seguinte, não é uma coisa por minha conta, é por conta da vontade do povo, está na Constituição. Aliás, até interessante, vocês sabem que, mesmo no plano internacional, também a nossa regra é nada de beligerância com os Estados estrangeiros, não é? Hoje se fala tanto em artefatos nucleares, com esses litígios que existem no mundo, não é? E a nossa Constituição, de fora a parte dizer lá no parágrafo 4º, que todo e qualquer conflito internacional deve ser solucionado pacificamente, mais adiante diz assim, olha aqui, os artefatos nucleares só podem ser utilizados para fins pacíficos. E, de fato, aqui no Brasil, o artefato nuclear, usina de Angra 2, Angra 3, não sei mais o quê, é usado em energia, saúde, agricultura, não pode ser usada para fins bélicos. Até, se me permite, eu conto um pequeno episódio. Quando eu era vice-presidente, senhor ministro, eu fui uma vez à Haia, representando o Brasil, numa reunião de países que iriam assinar um novo tratado pela desnuclearização. E quando me coube a palavra, aqueles 4, 5 minutos que cada país tinha, eu disse, olha, nós vamos assinar esse tratado, mas não precisaríamos fazê-lo, porque nós temos uma regra estruturante, uma regra constitucional, que diz que artefato nuclear só pode ser utilizado para fins pacíficos. Você sabe que, logo em seguida, presidente, suspendeu-se a sessão para almoço e era presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama, que era um dos principais articuladores desse encontro, né? Ele chegou-se a mim e disse, interessante, eu quero elogiar a Constituição brasileira. Coisa interessante isso que você disse. Se todos os países tivessem uma regra dessa natureza, não precisávamos estar reunindo aqui para fazer um tratado pela desnuclearização. Eu estou dizendo isso, meus amigos e minhas amigas, para mostrar a importância da nossa Constituição. E, nesse particular, eu quero tomar a liberdade de fazer uma defesa das próprias instituições. De vez em quando dizem, viu, ministro, que o Judiciário interfere em tudo, o Supremo entra em todas as matérias, etc. Mas digo eu, não é culpa do Judiciário, não é culpa do Supremo. É que a nossa Constituição, ela é extremamente detalhista, pormenorizada. Então, todas as questões vão parar no Supremo, não é? E mais do que isso, a Constituição, as Constituições anteriores, elas tinham, aqui eu digo para os alunos da Faculdade de Direito, né? Ela tinha um único sistema de controle, que era o controle pela inconstitucionalidade da lei. Ou seja, se a lei não é compatível com o texto constitucional, tem que ser banida do sistema. Mas na nova Constituição, de fora a parte a manutenção dessa fórmula, também se criou a ação declaratória de constitucionalidade, mais uma ação. Criou-se a ação de descumprimento de preceito fundamental, mais uma coisa para o Judiciário, mais uma coisa para o Supremo. O descumprimento de preceito fundamental são aqueles princípios fundamentais que podem estar sendo desobedecidos e que envolvem levar a matéria para a Corte Suprema. E criou o controle da inconstitucionalidade por omissão, ou seja, se o Legislativo ou o Executivo tarda na feitura de uma determinada lei ou ato administrativo, as pessoas catalogadas lá no artigo 103, Congresso Nacional, Presidente da República, confederações sindicais, partidos políticos, podem ir ao Supremo Tribunal para dizer, está havendo uma omissão, por favor, puxa a orelha deles lá, não é? Porque eu teria o direito tal. Mas mais do que isso, ainda criou o mandado de injunção, ou seja, se eu próprio perceber que a tardança na regulamentação de uma norma constitucional prejudica um eventual direito que eu viria a ter, eu posso ir diretamente. Então, com isso, eu quero dizer, de fora a parte, a Constituição ser detalhista, pormenorizada, e, portanto, todas as questões vão para lá, ampliou-se enormemente a margem de ação referente à constitucionalidade ou inconstitucionalidade no nosso sistema. Então, e eu digo isso, meus amigos, minhas amigas, porque isto cria mal-estar, sabe? Essas críticas ferozes, muitas vezes, em relação, seja ao Judiciário,
seja o legislativo, e naturalmente o executivo, né, ela cria um problema de instabilidade no nosso país, não é? Por isso que eu tomo a liberdade de fazer essa brevíssima pregação, tenho feito em todos os cantos e recantos onde eu falo, né, e sempre com relativo sucesso. E eu percebo, interessante, esse tema da paz, por exemplo, né, o tema da paz, que é cumprir a Constituição. Interessante, eu vejo que o Brasil hoje, ele começa a caminhar, embora eu seja avesso a essa história de rótulo, esquerda, direita, centro, isso tudo é eleitoreiro, não vale nada. O que interessa para o povo é saber se a vida dele está boa ou não. Se vem um sujeito que se declara de esquerda, de extrema direita, tanto faz, se vier de centro, se vier de... Então, eu desprezo esses rótulos, né? Aliás, o Norberto Bobbio, né, tem um livro chamado Direita e Esquerda, Esquerda e Direita, onde ele mostra, uma coisa fantástica, um livro, 150 páginas mais ou menos, ele mostra quantas vezes a chamada direita usa as teses da chamada esquerda e, de igual maneira, a esquerda usa as teses da chamada direita, não é? Então, estou dizendo isso porque muitas e muitas vezes há esta radicalização, esta coisa desagradável para o país, e é preciso tomar muito cuidado. Ainda há pouco me perguntava aqui, olha aqui, presidente, diga lá, essa coisa do Trump não vai prejudicar o Brasil? Eu disse, olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa, a relação entre Estados é uma relação institucional, não é Temer ou Lula e Donald Trump, é o presidente da República Federativa do Brasil e o presidente dos Estados Unidos da América. São duas instituições, e a institucionalidade é que deve presidir essas questões. Mas as pessoas aqui no Brasil têm a maneira de personalizar, porque fulano é amigo do presidente tal, é inimigo do presidente tal. Isto cria problemas para nós, porque nós temos que ter uma relação multilateral. Vocês sabem que, se há 40 anos atrás, as relações entre os estados, né, os países, era uma relação pautada por critérios políticos, ou geopolíticos que fossem, hoje ela é pautada por relações comerciais. Vocês vejam o seguinte, o Brasil, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. O segundo, Estados Unidos. Já exige uma certa multilateralidade. Os países árabes compram 45% da nossa carne de frango. E nós temos convênios tecnológicos aqui de Santa Catarina e aqui de outras proteínas também, não é? E nós temos convênios tecnológicos extraordinários com Israel. De modo que a nossa multilateralidade é importante. Por exemplo, no caso da Venezuela, nós mantemos relações institucionais com a Venezuela. Não aprovamos, é outra coisa. Não aprovamos o regime político. Quando eu presidi o Mercosul, primeiramente foi o Macri, depois eu, não admitimos a entrada da Venezuela por causa do regime político, né? E até conto um episódio muito rápido, que é o seguinte, quando vocês sabem que o Brasil, ele abre os congressos da ONU, né? Tem esse privilégio. E a grande vantagem é que o presidente brasileiro é ouvido por todo mundo, porque o presidente brasileiro é o primeiro a falar, o segundo é Estados Unidos, então todos querem ouvir. Depois que os dois falam, começa a esvaziar o auditório, né? Então, numa das vezes que eu fui 3 vezes, né? Abri o congresso, uma das vezes o Trump era o presidente Trump, e ele nos convidou a mim, o presidente da Argentina e o presidente da Colômbia, para jantarmos com ele no dia anterior. E eu acho curioso, o americano é muito objetivo, mas ele é objetivíssimo, porque ele sentou-se e disse assim, quando é que vocês vão tomar providência agressiva em relação à Venezuela? Quase dizendo, como é que vocês vão invadir a Venezuela, né? Daí foi aquele certo constrangimento, né? Mas eu disse, olha, vi que ninguém falou, disse, presidente, nós estamos tomando medidas diplomáticas, né? Aí contei a história do Mercosul. Agora digo o seguinte, nada contra o Estado venezuelano, a relação institucional, nada contra o povo venezuelano, ao contrário, Brasil, Colômbia, o Santos era da Colômbia, né? O presidente Santos, Argentina, nós recebemos esses refugiados venezuelanos, não é? Mas discordamos do regime político. Então, estou dizendo tudo isso para dizer que a institucionalidade é uma coisa fundamental, o primeiro ponto. O segundo ponto é que as chamadas autoridades constituídas se convençam definitivamente que são meras representantes do povo e, portanto, devem obedecer o texto constitucional, não é? Dizem que o Dutra,
quando assumiu, é que dizia, levava uma coisa para ele, o que é que diz o livrinho? O que é que diz o livrinho, né? O livrinho era a Constituição, né? Então, eu acho que estes dados todos podem trazer enorme segurança jurídica para o país. Eu faço, em palavras finais, esta, digamos assim, pregação positiva em relação à Constituição brasileira, né? Claro, faço um pequeno corte, ela reduz a área discricionária do legislador, porque ele não pode fazer muita coisa por lei ordinária. Tanto que hoje nós temos cerca de 130 emendas à Constituição e tem mais de 800 projetos de emenda à Constituição, não é? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é útil para o país, como é útil a questão da Constituinte Estadual. Aqui, quando o presidente Mauro me disse que está comemorando também os 137 anos, né? Não, aqui na Constituição Estadual. Não é 37, não? Hein? 5? 5, é. Interessante. Mas foi antes da federal? Agora eu me perdi. É 37. É 37, portanto. É. Porque a minha de 36 anos, eu já estava um pouco atrapalhado aqui. Não é? Mas, sim, como é importante as constituintes estaduais e, de igual maneira, as constituintes municipais, porque esta é que dá o fundamento, digamos assim, daquilo que o povo do Estado quer. Não é verdade? Os senhores, quando exerceram aqui, os senhores colegas deputadas a quem eu saúdo, igualmente conheço todos, né? Ao longo do tempo tivemos muito contato, os senhores revelaram a vontade do povo estadual, que é o fundamento da autonomia estadual, não é? É importante que se leve em conta esses aparentes pressupostos, são até, viu, ministro, eu digo isso com certo pudor, que são certas trivialidades, não é? Certas frugalidades, né? Mas que são importantes, são conceitos que precisam ser rememorados a todo instante. Por isso que eu aqui faço cumprimento os 36 anos da nossa Constituição Federal e cumprimento os 37 anos da Constituição. Hein? 35. Mas por que agora? Peraí, um minutinho. A Constituição Federal tem que ser depois. Pois não. Então, e a federal tem quantos anos? Como é que é a estadual? A estadual não veio depois? Ah, sim. Tá melhor. Com esse esclarecimento numérico, eu encerro a minha fala, mais uma vez cumprimentando o presidente da Assembleia, os colegas, a UNALI, que está copatrocinando, não é? Este evento, para dizer, porque esses eventos, eles são importantes, porque você recorda o que é o país, o que é o Estado, o que é o município. Daí porque ficam os meus cumprimentos e, mais uma vez, a minha satisfação, doutora, de estar ao seu lado, está também ao lado do nosso caríssimo ministro Buzzi, que tanto honra as cores de Santa Catarina. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, agradecemos aos palestrantes, nosso muito obrigado, ex-presidente Michel Temer, também o ministro Buzzi, aos mediadores, presidente Mauro de Nadal e a nossa procuradora, a doutora Carula. E a Assembleia quer reconhecer e presenteá-los com esses brindes da nossa terra, este livro que é doado pelo governo do estado e que conta um pouco da nossa história, da nossa beleza de Santa Catarina, acompanhado deste vinho catarinense, cuidadosamente selecionado e que representa um pouco da nossa terra catarinense. Aos congressistas, informamos que os trabalhos retornam às 14 horas. Um bom intervalo e logo mais aguardamos todos aqui novamente. Às 14 horas, voltamos com a programação
normal. Este é o Congresso Estadual de Direito Constitucional e Legislativo.